Eu parei de comentar certas coisas aqui no programa porque eu entendi que algumas pessoas às vezes fazem isso até para querer, sei lá, aparecer, sabe? Querer, enfim. E algumas pessoas, bem poucas, realmente viram que eu estava sendo vítima de uma verdadeira campanha difamatória, né? Em especial na cidade de Parnaíba, que fica aqui no litoral do Piauí. Parnaíba, que é tão linda, tão maravilhosa. Agora há pouco, fui ali na beira da Pedra do Sal pegar um vento logo cedo. E só que eu estava sendo vítima de uma campanha difamatória. E é uma coisa muito louca, gente. Isso, porque são pessoas que, literalmente, elas inventam, elas cometem crimes e querem dar uma de justiceiro. Eu já tive que ouvir, só nesse mês. Não, no mês passado, estamos em novembro, que eu ia ser preso em 24 horas, que tinha um mandado de prisão em aberto contra mim. Eu tive que ouvir que se eu pisasse em Manaus, eu seria preso. Olha que absurdo. Eu tive que ouvir que se eu fosse numa delegacia, eu seria preso assim que eu pisasse o pé na delegacia. E ainda fui desafiado, além de me difamar, expor meus dados, até minha cartão de vacinação foi exposto. Ainda tive que ouvir, eu te desafio a me processar, disse um rapaz, esse blogueiro de Manaus. Eu te desafio a me processar. Tu sabe que tu não vai me processar porque tu sabe que eu te coloco na cadeia. Eu poderia ter usado toda a minha influência com a carreira que eu construí, sendo fonte para diversos sites nacionais, sendo fonte para várias emissoras de TV a nível nacional, para rebater, defender ou até destruir a reputação desse cara. Mas destruir exatamente o quê? A única coisa boa que esse rapaz fez foi me acordar, me atentar para a influência jornalística que eu tenho no Amazonas, no meu estado natal. Porque ele criou diversas mentiras. E eu, desafiado, entrei com ação judicial contra ele. E ontem a justiça mandou ele apagar todas as postagens difamatórias e impediu que ele falasse de mim até o final do processo. Isso lavou a minha alma de um jeito, porque eu acho que essa foi a maior campanha difamatória que fizeram contra mim, contra a minha carreira, contra o meu nome. Mas eles cometeram um erro gravíssimo nessa história. É porque eu não apareci ontem no Piauí. Eu moro aqui há mais de 7 anos. 7 anos, o Piauí viu como a minha carreira ascendeu para fora do estado, inclusive, nacionalmente. Esse rapaz mandou diversas mensagens no WhatsApp de pessoas, de jornalistas de portal, de donos de TV e etc. Porque a intenção dele não era informar sobre um suposto processo que eu tenho. Era me destruir. Era acabar com a minha vida. Era acabar com a minha carreira. Só que quando uma carreira é construída de maneira sólida, não é qualquer Zé Ruela que vai chutar a coluna, né, de um prédio e ele vai desabar. Eu não devo absolutamente nada. E é por isso que eu não penso 2 vezes quando alguém difama meu nome, eu entro na justiça. Sabe por quê? Porque a única coisa que eu vou levar na minha vida pro túmulo é o meu nome. Então não há nada que eu vou deixar de fazer. Eu faço o impossível para defender a única coisa que eu vou levar pro meu túmulo. Então, diante de todas essas barbáries que eu ouvi nos últimos dias, absurdos, gente que compartilhava em grupo de WhatsApp, e essas pessoas acham que fazem isso e não podem, não vai dar em nada. Ontem, esse blogueiro, né, mesmo já tendo ciência da liminar, porque ele acha que a liminar só vale quando o oficial de justiça vai lá, ele assina, etc. Deixa ele pensar. Mas ele já tem ciência da liminar, porque ele respondeu um e-mail, né, com a liminar, e ele fez uma reportagem tirando print do documento da liminar no portal dele, cometendo outro crime. Mas isso é a justiça que vai falar, não é o Erlan. Tudo é na mão do juiz. Mas
Ele deu uma entrevista para uma rádio completamente irrelevante no litoral do Piauí, porque todo mundo sabe que é de uma política, de uma deputada, do qual eu estou fazendo diversas denúncias, desmascarando ela lá, que foi o único veículo que deu espaço para ele. Por que o G1 não fez uma matéria sobre esse tal dossiê que ele disse que era meu? Por que o R7, Terra, IG ou qualquer outro site nacional não repercutiu essa que seria uma grande bomba para acabar com a minha carreira? Porque esse rapaz não tem credibilidade. Esse rapaz é mais queimado do que carvão em festa junina. A reputação dele em Manaus é sofrível. E o pior, mesmo 15 anos depois, que foi quando eu tive o desprazer de conhecer esse rapaz, ele continua usando a mesma artimanha. Ele cria associações para se intitular presidente do caralho A4. Quando, na verdade, não tem onde cair morto. Ele cria esses títulos para se sentir importante. Esse blogueiro, ele não trabalha em nenhum grande veículo de comunicação. Ele paga um horário da televisão, numa emissora de TV, lá em Manaus, para ter um programa uma vez na semana. Se fosse um jornalista de credibilidade, vocês não acham que ele seria contratado de uma grande emissora? Se fosse um jornalista de credibilidade, vocês acham que ele não estaria em um grande grupo de comunicação? Não está, e o motivo é óbvio. Diversos outros jornalistas de Manaus me procuraram, depois da matéria de ontem, contando as histórias que ele apronta lá e etc e tal. E a partir de agora, eu vou começar a voltar a atuar em Manaus politicamente. Porque há 15 anos eu trabalhava lá também como jornalista de política. Mas agora eu vou voltar a atuar. Sabe por quê? Porque gente dessa laia, ela não pode crescer, ela não pode achar que vai ficar falando de A ou B e vai ficar por isso mesmo. Ela não acha que pode tentar assassinar a reputação e sair ileso. O grande erro deste rapaz, desse blogueiro, que vocês percebem que eu não cito o nome justamente para não dar palco para esse cidadão, não é? É justamente isso. É porque todo mundo leva muita... Ele vai lá de fama e acha que depois... Não, bora fazer um acordo aqui, etc. Comigo não vai ter acordo. Eu estou processando civil, eu estou processando criminalmente e vou até a última consequência. Eu não quero retratação baseada em acordo, não. Vai ter retratação baseada em uma condenação. Quando o juiz assinar a sentença. Porque isso vai servir de exemplo para que ele não faça isso com outras pessoas e para que outras pessoas não achem que pode fazer isso com o meu nome. O fato é simples. Se ele discorda politicamente de mim, então é só fazer matérias políticas sobre isso, mas não. Quando você não pode atacar a notícia, você ataca o jornalista. E uma ressalva. Tudo isso que eu falei sobre esse blogueiro de Manaus se aplica a um outro blogueiro de Parnaíba. Às vezes eu sinto um pouco de pena. Porque esse cara já é um senhor. Estou falando do blogueiro de Parnaíba. Já é um senhor. Já tem uma idade. E eu imagino que ele construiu as coisas dele, mesmo puxando saco, né? Ganhando dinheirinho de um deputado aqui, ganhando dinheirinho de uma prefeitura ali, e etc e tal. E aí comprou um carrinho, comprou uma casa, tal. Sabe o que me impressiona nessa história? É que esse blogueiro de Manaus se juntou com esse blogueiro de Paraíba e aí todas as difamações que o blogueiro de Manaus sabe que é falso não dá, ele passa para esse blogueiro de Parnaíba que dá, e ele acha que está fazendo um grande acontecimento jornalístico. Então, assim, eu tava falando com uma amiga minha, olha, às vezes eu tenho um pouco de pena. Porque esse blogueiro de Parnaíba, ele vai perder o pouco que ele tem e que certamente ele deve ter demorado muito para construir. Influenciado por uma outra pessoa. Mas eu julgo, já é um senhor, sabe muito bem o que está fazendo. Não é uma criança que está sendo levada e etc e tal. E por falta de aviso não é. Então esse aviso vai para absolutamente todo mundo que acha que pode sujar o meu nome com mentira, com difamação,
com falsas acusações, ninguém vai sair impune. Todo mundo vai sentir o peso da lei, como já começou a sentir. Pode ser rádio de deputada, pode ser capanga de deputada, pode ser blogueiro metido a falador de Manaus, de Parnaíba, da casa do caralho. Todo mundo vai pagar e vai pagar caro pelo que tentaram fazer. Porque poderia ter dado certo. Eu realmente poderia ter tido a minha reputação morta, assassinada em Paraíba. Mas eles não conseguiram. Porque a minha carreira é sólida, meu amigo. Eu falo olhando na cara. Ontem eu tive que ouvir o blogueiro de Manaus falando que ele divulgou meus dados, é crime. Ele divulgou todos os meus dados, incluindo meu histórico de vacinação. É mole. E um outro empresário daqui de lá de Teresina foi lá e replicou a matéria vazando os mesmos dados. Esse cara já é ex-presidiário. Já foi preso pela Polícia Federal. E já está no inquérito policial como investigado por criar perfil fake por falar de mim. Olha só a corja que tenta me difamar. Olha a corja que acha que pode apontar o dedo para mim e falar alguma coisa. Mas, meus amigos, vocês acharam um cara que tem uma característica assim que eu me orgulho muito. Porque eu já morei na rua, eu já comi lixo, eu já dormi no frio, eu deitei minha cabeça na beira de uma pedra lá em São Paulo sem ter a certeza se eu ia acordar. Eu perambulei ali por aquelas ruas de São Paulo, perto da Cracolândia, para cima e para baixo, atrás de comida. E sabe qual é a minha principal característica? Eu sou incansável. Incansável. Mesmo depois de tudo isso que eu sofri, eu consegui dar uma virada na minha vida e construir a carreira que eu construí. Vocês acham mesmo que eu vou deixar barato um bando de vagabundo tentar destruir o que eu construí com tanto suor? Mas não vai mesmo, meu amigo. Mas não vai mesmo. Pode ser dono de restaurante, dono de TV. TV não, né? Que não pode ser considerado uma TV. Aqui de Teresina ali, aquele projeto mal feito de emissora de TV. Canal 8.1. Pode ser deputada. Pode ser qualquer coisa. Mas, meu amigo, não vai dar certo. Não vai dar certo.